tarde, meu irmão. Prazer ter você aqui com a gente e vamos aqui estudar a palavra de Deus. E para agora, nós vamos começar a estudar o livro de Atos. Nós vamos aí verso por verso analisando Atos. E para hoje, nós ficaremos nos 5 primeiros versículos do livro de Atos. Então vamos estudar Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, de uma maneira básica, de uma maneira que nós possamos ter aqui um belo aproveitamento da palavra de Deus. Então vamos lá para o primeiro versículo, que diz assim, Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Quem é que escreveu o livro de Atos? Nós já sabemos que foi Lucas. Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Então ele está escrevendo para esse seu amigo, que parece ser muito influente, Teófilo. A Bíblia não traz informações ou muitas informações sobre a pessoa de Teófilo. O nome dele é citado aqui. E nós vemos que o primeiro tratado, ou o primeiro livro, ou a primeira carta que Lucas ele escreve é o seu evangelho. Ele também escreveu destinando para Teófilo. E agora aí na sua segunda parte, ou na continuação desta história, ele está escrevendo este livro, a qual nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, mas também o Atos, o livro de Atos, que ele também escreve destinando para a mesma pessoa, para Teófilo. Uma coisa interessante a gente salientar é que Lucas, ele não faz ou não fazia parte do colégio apostólico. Algumas pessoas com um pensamento muito dedutivo, muito rápido, às vezes colocava Lucas como sendo um dos apóstolos. Talvez essa dedução vinha porque via o nome de Lucas num dos evangelhos que foi escrito, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então se Lucas escreveu o evangelho é porque ele foi um dos 12 apóstolos. Mas não. Lembra aí da musiquinha que fala o nome dos 12 apóstolos? Você vai perceber que não estava o nome de Lucas, inclusive nem Marcos, tá bom? Dos 4 evangelhos que nós temos, somente 2 dos escritores dos evangelhos faziam parte do colégio apostólico. Somente Mateus e João. Eles faziam parte dos 12 apóstolos aos quais acompanharam Jesus Cristo. Marcos e Lucas não faziam parte do colégio apostólico, tá bom? Então nem Marcos e nem Lucas. Inclusive, Lucas, ele não foi uma testemunha ocular a respeito da vida de Jesus Cristo. Ou seja, ele não viu Jesus Cristo com seus próprios olhos. Perceba muito bem isso. Então, Lucas não acompanhou a vida de Jesus Cristo com seus próprios olhos. Ele fez uma acurada investigação. Ele foi um tipo de repórter investigativo e ele investigou as testemunhas que acompanharam Jesus Cristo e viu como foi a vida de Jesus Cristo e escreveu a biografia de Jesus. Então foi desta maneira que Lucas ele faz a biografia de Jesus Cristo e também escreve o livro de Atos. Inclusive Lucas, na verdade, ele só vai aparecer na história dentro aqui da cronologia do livro de Atos, em Atos capítulo 16. Lucas, então, ele é um grego escolhido por Deus para fazer parte dos escritores das Sagradas Escrituras, foi inspirado, então, pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo para escrever uma porção da palavra de Deus. Lucas, ele aparece em Atos capítulo 16. É ali que ele começa a acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. Então ele faz essa acurada investigação e escreve então tanto o evangelho quanto também o livro de Atos. Então nós estamos vendo aqui uma introdução rápida sobre a pessoa que escreveu ou foi usada por Deus para escrever o livro de Atos. Olha só o versículo 2 agora. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera.
aqui nós vemos, então, Lucas citando os apóstolos em que Jesus Cristo, então, ele teve o seu ministério aqui na terra, começou o seu ministério público a partir do seu batismo, onde ele foi batizado por João Batista. Então, perceba muito bem, antes do seu batismo público, Jesus Cristo ele não fez nenhum milagre, Jesus Cristo ele não fez nenhum sinal, ele não começou trabalhando no seu ministério público, antes disso não. Tanto que você não terá informações nos evangelhos sobre a infância de Jesus Cristo, sobre o que ele fez antes dos seus 30 anos de idade. Você não tem informações. A não ser Lucas, que faz uma acurada investigação e coloca um rápido cenário sobre Jesus Cristo, quando ele tinha 12 anos de idade. E aí ele escreve ali rapidamente quando Jesus Cristo ele tinha esta idade, 12 anos. Então, perceba que você não tem nenhuma informação da Bíblia biográfica a respeito da infância de Jesus Cristo. É apenas ali o seu nascimento, do nascimento praticamente já pula diretamente para o seu ministério público na sua fase adulta. Então a Bíblia se dedica a revelar para nós já o ministério público de Jesus Cristo. E foi isso que também Lucas fez. Ele se dedicou para mostrar sobre o ministério público de Jesus Cristo. E aqui nesse versículo ele mostra para nós a importância dos apóstolos. Nós veremos aqui sobre a importância dos apóstolos, porque Jesus Cristo, ele ensinou os seus discípulos todas as coisas. Então Jesus Cristo, enquanto estava aqui, ele escolheu 12 para estar mais perto de si. Inclusive um desses 12 foi o traidor, mas de todos os discípulos que estavam seguindo a Jesus Cristo, ele escolheu 12 para dar a eles uma aula mais aprimorada, para que esses 12 estivessem com Jesus Cristo mais de perto, acompanhassem Jesus Cristo aonde esse fosse, e esses 12 receberam então o nome de 12 apóstolos, porque eles tinham ou teriam uma função importantíssima no início da igreja. Então a igreja ela nasce em Atos capítulo 2 e nós vamos chegar lá mostrando o início da igreja, e os 12 apóstolos, eles vão ter uma função muito específica e muito importante no início da igreja. Eu queria ler com você também Efésios capítulo 2, sem fugir aqui do assunto de Atos, mas é somente para mostrar a importância dos apóstolos, como nós já vimos que aqui foi citado os apóstolos. Efésios capítulo 2, e eu lerei aqui o versículo 20, onde também fala aí sobre a importância daquelas pessoas que tinham o dom do apostolado. Diz assim, 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Meus irmãos, os apóstolos, eles foram escolhidos e uma das funções que eles tinham era que eles foram os primeiros a falarem a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foram eles que foram os primeiros a lançar o fundamento quando a igreja nasceu. Lembra em Atos capítulo 2, Pedro, ele toma a palavra e Pedro, ele começa a pregar sobre Jesus Cristo. Então é ali que a igreja nasce. E ali naquela sua mensagem, naquela sua pregação, logo de cara 3.000 pessoas se convertem. E os apóstolos, eles tiveram essa função de falar sobre Jesus Cristo, sobre sua morte, sobre sua ressurreição, dizendo e provando que verdadeiramente esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele é o Messias. Aquele Messias que o Antigo Testamento já profetizava, falando a respeito da sua vinda, falando a respeito da sua função, do seu trabalho, aquilo que ele iria fazer, a sua missão de ser o Salvador da humanidade. Então os apóstolos foram os responsáveis em falar primeiramente a respeito de Jesus Cristo, lançando dessa maneira o fundamento sobre Jesus Cristo, o ensinamento que é Jesus Cristo. Então Jesus é o fundamento da igreja. Então os apóstolos tiveram um papel importantíssimo no início da igreja. Existem apóstolos hoje? Lógico que não. Hoje não existe apóstolos. Apóstolos foi somente esses 12 que Jesus Cristo ele escolhe para uma função muito específica. Inclusive foi Matias que substituiu a cadeira que estava vazia aqui e Judas Iscariotes deixou.
Lógico que nós também temos ali Paulo como sendo apóstolo aos gentios, escolhido também por Jesus Cristo para lançar o fundamento para a igreja. Mas hoje em dia, meus irmãos, nós não temos mais apóstolos como foram os 12 e como foram Paulo. Nós não temos mais apóstolos. Então, pessoas ou pregadores, líderes de igreja que querem trazer para si esse título, está sendo um título errado. Porque hoje, nesse movimento da cristandade que nós olhamos, você vai ver apóstolo tal, apóstolo X, apóstolo Y. Muitas pessoas levam para si esse título de apóstolo, mas está errado, porque o apostolado na Bíblia, ele cessou, como muitos outros dons também cessaram. Então, nós temos vários dons que cessaram, nós vamos estudar também sobre eles. Inclusive, na verdade, nós já temos até lives montadas sobre o cessacionismo, sobre alguns dons que cessaram, dons de curas, milagres, dons de sinais, línguas, interpretação de línguas, né? Inclusive, o apostolado, ele foi um dom dado para esses 12, para Paulo, e cessou, tá bom? Então, teve uma função muito específica, mas hoje em dia não existe mais apóstolos. A palavra hoje, apóstolo, a gente poderia aplicar para missionários, porque a palavra apóstolo significa enviado, é a pessoa que é enviada pela igreja. Então, os missionários, eles são pessoas enviadas. A gente até poderia dar esse título para missionários, mas para evitar confusão, já que o termo apóstolo hoje em dia tem sido usado de uma maneira muito errada e de uma maneira antibíblica, a gente até evita de falar que missionários são apóstolos, mas no termo da palavra não teria problema nenhum, porque apóstolo significa enviado, e os missionários, eles são enviados pela igreja para plantar uma outra igreja em uma outra localidade. Mas apóstolos, no sentido da palavra, como foram os 12 e como foi Paulo, não existe mais. Cessou, tá bom? Conforme os apóstolos morreram, Deus não colocou outras pessoas nessa cadeira que ficou vazia, porque senão a gente tem que abraçar aí o catolicismo, que fala que o Papa está ocupando a cadeira de Pedro, né? Então Pedro morreu, teve que alguém substituir, daí esse Papa morrendo, tem que outro Papa substituir, esse Papa saiu da cadeira, outro tem que substituir. Não, nós não somos católicos, nós não abraçamos este ensinamento, que é um ensinamento antibíblico. Os apóstolos morreram, acabou o apostolado, então nós não temos mais apóstolos como de fato foram os 12 e Paulo também. Mas vamos continuar aqui. Olha só o versículo 3, aqui de Atos capítulo 1. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então aqui Lucas, ele está dando essa palavra introdutória, lembra disso, escrevendo essa carta, este livro para Teófilo, ele fala aqui sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo padeceu, mas ele ressuscitou e apareceu para muitas pessoas, inclusive, após a sua ressurreição, ele não subiu logo para o céu imediatamente, ele ressuscitou e ficou aqui na terra. Por quanto tempo? Esse versículo revela para nós. Aqui é dito que Jesus ainda ficou 40 dias aqui, aparecendo para os seus discípulos, falando coisas a respeito do reino de Deus. Ele continuou aqui durante 40 dias para ensinar os seus discípulos. E quando a gente fala discípulos, não é somente os 12, ou inicialmente os 11, né, porque Judas já tinha se matado aqui, mas ele apareceu para outros discípulos também, né? Então perceba bem, os 11 eles foram chamados para ser apóstolos, mas Jesus Cristo tinha outros discípulos também que não faziam parte do colégio apostólico, mas eram pessoas seguidoras de Jesus Cristo, pessoas crentes em Jesus Cristo. Então foram para essas que Jesus Cristo foi aparecendo nesses 40 dias que ele ficou aqui na terra após a sua ressurreição. Lógico que ele ainda não subiu, né, depois da sua ressurreição, ele não subiu imediatamente para o céu, até porque nos evangelhos é dito que quando ele estava conversando com Maria Madalena, ele até fala, não me detenha, porque eu ainda não subi para meu Pai. Então perceba que Jesus, quando ressuscitou, ele não subiu para o Pai, ao terceiro céu.
Então, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ficou ainda 40 dias aqui na terra. Mas o que eu quero salientar neste versículo também? Esse versículo aqui, Lucas está falando para Teófilo. Teófilo, Jesus ressuscitou e não dá para negar isso. Jesus ressuscitou, isso foi um fato, foi algo real, é uma evidência. Existem provas infalíveis sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante a gente salientar isso, meus irmãos, porque hoje em dia, bom, em todas as eras, mas hoje especificamente nós estamos vendo um grupo de pessoas surgindo, críticos, dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou e dizendo que ninguém tem prova da sua ressurreição. Sabe o que é engraçado? É que eles não conseguem provar que Jesus não ressuscitou, eles não conseguem provar, mas a crítica eles lançam. E pelo fato das vezes eles falarem de um tom professoral, um tom parece bem sábio, pessoas com muita sabedoria, estudados, eles conseguem arrebanhar pessoas para acreditar que Jesus não ressuscitou. Inclusive, existem pessoas na internet dizendo que Jesus não foi uma figura histórica, Jesus não existiu de fato, e foi apenas um mito que foi personificado num outro tipo de Jesus que viveu séculos antes, que foi uma pessoa influente na região da Judéia. Então, para criar um cenário, essas pessoas aqui começaram a escrever, inventar história realmente sobre Jesus Cristo. Então, perceba que existem pessoas que negam a historicidade de Jesus, que negam realmente que Jesus realmente existiu, e outras negam a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que Lucas está falando aqui para Teófilo e para nós é a palavra do Senhor, que Jesus ressuscitou e isso é inegável. Existem muitas provas e todas elas são infalíveis, não tem como negar a ressurreição de Jesus Cristo. Perceba bem, aqueles que são críticos, que acreditam que Jesus não ressuscitou, não conseguem, perceba, não conseguem de fato provar que Jesus não ressuscitou. Não conseguem. Eles ficam apenas no campo da crítica. Mas perceba, meus irmãos, de tudo que a gente pode analisar, uma coisa bem básica e bem simples. Vamos supor que você esteja levando um argumento e você sabe que esse argumento é mentira. Você esteja ali defendendo algo, mas você sabe que isso é mentira, mas você publicamente está defendendo. E só que acontece que você é ameaçado de morte se você continuar defendendo isto. Perceba bem, você é ameaçado de morte se continuar defendendo. E você sabe que isso é mentira. Você vai continuar defendendo isso, colocando a sua vida em risco, mesmo sabendo que isso é mentira? É lógico que não. Você vai revelar a verdade, porque você não quer entregar sua vida, morrer, defendendo uma causa que você sabe que é mentira. Olha só, muitas pessoas, esses discípulos, 12, e os primeiros cristãos, eles morreram, meus irmãos, defendendo a ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que realmente Jesus morreu e ressuscitou. E eles morreram por esse motivo, por esta causa. Você imagina que eles realmente morreriam sabendo que Jesus não ressuscitou? Você realmente imagina que eles morreriam, eles enfrentariam diversas dificuldades, inclusive a morte, defendendo algo que eles sabiam que era mentira? É lógico que não. Eles morreram porque eles sabiam que isso era verdade. Paulo morreu porque ele sabia que Jesus Cristo de fato ressuscitou. João, o apóstolo, foi aprisionado em Pátimos, porque ele sabia que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Todos os outros apóstolos morreram por causa do nome de Jesus Cristo, porque sabiam que Cristo ressuscitou. Eles não estavam defendendo uma mentira. O que eles viram, o que eles presenciaram, o que eles tocaram, o que eles ouviram, de fato era verdade e não tem como eles negarem aquilo. Mas por causa disso, porque eles criam em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, foi por causa desse motivo que eles foram perseguidos, mas eles não abriram mão, porque eles sabiam que isso não era uma mentira, não era uma alucinação, não era algo criado na mente deles, era algo real, que eles viram, que eles tocaram. Lembra de Tomé? Foi convocado por Jesus para tocar nas feridas de Jesus Cristo. Eles ouviram, viram. Então, eles realmente experimentaram a ressurreição de Jesus Cristo de uma maneira visível. E por esse motivo, eles foram
mortos. Então eles não estavam defendendo uma mentira. Então hoje em dia esse grupo cada dia mais está crescendo, querendo negar a historicidade de Jesus Cristo, querendo negar a ressurreição de Jesus Cristo, mas fique com esta palavra de Lucas. Existem provas e essas provas são infalíveis a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive, existem muitos livros cristãos bons que você pode estudar, muitos artigos na internet que você pode estudar para você se especializar melhor a respeito das provas infalíveis, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu convoco você para que você estude mais, para que você não caia nessa ladainha de alguém que aparece com um tom professoral, alguém que aparece com um diploma dizendo, olha, eu estudei o hebraico, eu estudei o grego, eu estudei as histórias e religiões antigas e eu estou provando para você que Jesus nunca de fato existiu, que Jesus não ressuscitou. Olha, não caia nessas histórias. Fique com o poder da palavra de Deus e estude profundamente, sabendo que de fato Cristo ressuscitou. É o que Lucas está dizendo aqui nesses textos. Olha só o versículo então 4 e o 5 para a gente concluir. E estando com eles, Jesus estando com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, Jesus Cristo, conversando aqui com seus discípulos, nos 40 dias que ele ficou, ele orientou aos apóstolos a ficarem ali em Jerusalém, porque seria ali em Jerusalém que eles receberiam a promessa do Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, Jesus Cristo está prometendo agora uma nova dispensação. Agora inicia-se a dispensação da igreja, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E na inauguração da igreja, em Atos capítulo 2, nós temos uma nova dispensação. E para essa nova dispensação, nós temos a promessa do Espírito Santo, que trabalharia na humanidade de uma maneira diferente. Então perceba, Jesus Cristo falou muito do Espírito Santo antes da sua morte. Por exemplo, você pode ler João capítulo 14, João capítulo 16, fala muito sobre a promessa do Consolador. E Jesus fala, olha, se eu não for, o Consolador não poderá vir. Então é necessário que eu vá para que o Consolador possa vir. Jesus está prometendo ali uma nova dispensação na era da humanidade, a qual nós chamamos de dispensação da graça, dispensação da igreja, ou alguns também até como a dispensação do Espírito Santo, porque é o período que o Espírito Santo está trabalhando de uma maneira diferente na humanidade. Como que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele trabalhava? Olha, meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele entrava no crente e ele poderia sair do crente sem que esse perdesse a salvação. Então, note muito bem, o Espírito Santo, ele não necessariamente tinha que ficar dentro da pessoa constantemente. Ele poderia entrar e quando ele entrava, ele habilitava a pessoa para fazer um tipo de serviço específico, dando para ele ali uma habilidade espiritual, por exemplo, e ele poderia depois sair quando aquele serviço daquela pessoa era concluído. Por exemplo, vamos pensar em algumas figuras aí. Lembra de Sansão? Sansão, um homem salvo, um homem crente, deu muitas cabeçadas, fez muita coisa errada, teve até um fim triste na sua vida, mas ele tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E enquanto o Espírito Santo estava dentro dele, ele tinha aquela força tremenda, aquela força ali fora da realidade. Então ele fazia coisas que nenhum outro ser humano poderia realmente fazer. Nem você que talvez frequenta a academia, levante vários pesos, você não tinha, evidentemente, a força que Sansão tinha. Mas quando o Espírito Santo saiu de Sansão, ele não perdeu a salvação, porque salvação não se perde, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mas ele perdeu aquela habilidade espiritual que ele tinha, aquela força fora do comum, ele perdeu. Então ele ficou fraco, como todos os outros homens também. Ele perdeu aquela força quando o Espírito Santo saiu dele. Mas quando o Espírito Santo entrou novamente, ele ganhou novamente aquela força. Então note, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não trabalhava na pessoa de uma forma permanente. Ele poderia entrar, como poderia sair. Foi isso que aconteceu também com Saul. Lembra de Saul?
A gente tem dúvidas sobre a salvação de Saul, mas o Espírito Santo estava nele, habilitando ele para ele ser o rei de Israel, mas a partir do momento em que ele se desviou e pecou contra Deus, o Espírito Santo saiu dele e ele então perdeu esta autoridade de Deus para ser o rei da nação de Israel. Foi por esse motivo que Davi, em Salmo 51, ele faz a oração: não retires de mim o teu Santo Espírito. Naquele contexto em que Davi ele tinha cometido aquele pecado que marcou a sua vida, no caso de Betseba e na morte de Urias, então ele faz a oração: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele estava fazendo essa oração porque ele viu Saul, ele lembrou de Saul, que quando Saul pecou, o Espírito Santo saiu dele e ele perdeu ali o trono, ele perdeu ali realmente a cadeira do trono, ele não poderia mais ser o rei da nação de Israel. Então, por esse motivo, Davi ele faz essa oração: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não estava falando sobre uma possibilidade de perder salvação, não, ele estava preocupado ali com o serviço e o ministério dele, a respeito que ele estava servindo a Deus. Ele não queria deixar de ser o rei da nação de Israel, já que Deus tinha escolhido Davi, tirado ele do pasto, de trás do rebanho, de trás das ovelhas, para colocar no trono. Então ele ora a respeito disso. Então perceba que no Antigo Testamento o Espírito Santo trabalhava, mas não de uma maneira permanente. Já agora, nessa nova dispensação que inaugurou-se após a ressurreição de Jesus Cristo, inaugurou-se em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira diferente. Ele trabalha no crente agora de uma maneira permanente. Quando você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo ele entra em você e ali ele não sai mais. Ele vai trabalhar na sua vida, independente se você cometa pecado ou não cometa pecado, o Espírito Santo estará ali dentro. Quando você escolhe obedecer a Deus, você vai crescendo espiritualmente. Mas quando você escolhe e opta por pecar contra o Senhor, o Espírito Santo ele não vai sair de você, mas ele vai se entristecer, ele vai viver entristecido lá dentro. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 30 fala, é uma ordem para nós: não entristeçais o Santo Espírito da promessa. Então agora nessa nova dispensação, na descida do Espírito Santo, que aconteceu após a ascensão de Jesus Cristo, 10 dias depois, o Espírito Santo ele desce, inaugurando a igreja, inaugurando uma nova dispensação. Então você que creu em Jesus Cristo tem a total certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, de que o Espírito Santo está dentro de você e ele não sai dali. Como diz Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, nós somos selados com o Espírito Santo e ele agora é a garantia, ou seja, o penhor de que nós iremos para o céu. E é ele quem nos conduzirá para as mansões celestiais. Então o Espírito Santo ele está fazendo esse novo trabalho, a qual ele não fazia no Antigo Testamento, mas nessa dispensação, que é a dispensação da igreja, ele trabalha de uma maneira permanente. Quando concluir-se a dispensação da igreja, e essa dispensação vai terminar no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo então ele voltará a trabalhar nas pessoas e na humanidade como ele trabalhava no Antigo Testamento, não de uma maneira permanente. Então perceba bem que essa maneira permanente é uma maneira especial que o Espírito Santo está trabalhando nessa dispensação, a qual nós chamamos de dispensação da igreja, que inicia-se em Atos capítulo 2 e concluirá no arrebatamento da igreja. E nós não sabemos quando será o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, muita informação, apesar de eu dizer que é uma maneira resumida de nós estarmos estudando, mas já nesses primeiros 5 versículos nós temos muita informação aqui para estudarmos. Então nós vamos continuar nessa jornada, verso por verso, estudando o livro de Atos. Então esteja nessa jornada, esteja nos acompanhando e agregue mais aí. Caso você tenha comentários, escreva aí nos comentários para que nós possamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. E caso tiver dúvidas, mesma coisa, coloque suas dúvidas aí para que nós possamos respondê-las em tempo oportuno. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.